Damos continuidade à nossa série reportagem sobre gestação. Hoje o tema é desenvolvimento do filho dentro da barriga da mãe. Quais as descobertas? O que acontece? Como aproximar mãe e filho ainda no ventre materno? Todas essas informações e muitas outras você acompanha agora na nossa série reportagem. Oferecimento Interblu, Rua 7 de Setembro, 1535. Fone 3231-2700. A arte da vida é mesmo um milagre. São 9 meses da fecundação até o recém-nascido estar pronto para vir ao mundo. Os 9 meses são divididos em 3 trimestres que marcam as principais etapas de desenvolvimento do feto. Como é improvável determinar o exato momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo, normalmente começa-se a marcar o início da gravidez no primeiro dia do último período menstrual. Um dia após a fertilização, o óvulo e o espermatozoide se fundem, já definindo algumas características físicas, como cor dos olhos, cabelo e sexo. O que a gente tem que entender? Toda vez que tem a fecundação do óvulo com o espermatozoide, a gente já vai saber mais ou menos, no caso, o embriãozinho, se vai ser menino ou menina. Quem determina o sexo é o homem, tá? Então não adianta dizer, eu tenho 2 meninas, eu quero uma menina. Não. Quem vai definir é o homem, porque ele carrega o X ou o Y. Então a gente tem o X. O embrião vai carregar o nosso X e o espermatozoide vai carregar ou o X ou o Y. E juntando o X ou X com o Y, dá o menino ou menina. Na terceira semana de gestação, pode se chamar de embrião e tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. É onde existe a fixação no endométrio. Na quinta semana, que já é o segundo mês de gestação, as principais estruturas do bebê estão em formação. Músculo, esqueleto, coração, sistema nervoso central. É nesse momento que começam os enjoos da mãe. Na 7ª semana, o embrião já tem formas humanas e tem o tamanho de um grão de arroz. Na 10ª semana, diversos órgãos começam a funcionar. Já se distingue as feições do rosto e os dedos começam a se separar. Os órgãos genitais começam a ganhar forma, mas ainda é cedo para distinguir o gênero. Na 11ª semana, os órgãos vitais já estão completamente formados. Nessa hora, o bebê já boceja e movimenta-se livremente no líquido amniótico, mas a mãe ainda não sente. Como um todo, o nenê está muito bem formado, na 11ª semana ele está completamente formado, tá? O cordão é uma extensão, uma ligação da mãe, da placenta, né, que é no caso da mãe, com o nenê, que é o cordãozinho. Então é ali que chega todos os nutrientes para ele. Na 11ª semana, a gente consegue, é muito importante que a mulher, que a gestante, exija do seu médico que ele solicite o exame de ultrassonografia para avaliar a translucência nucal. Esse exame, basicamente, a gente vai avaliar bem a parte da nuca. E é um espessamento onde tem, se no caso estiver muito espessado, fala algum tipo de problema lá no futuro. É um indicativo, é um marcador muito importante. Se estiver normal, a gente dá uma respirada até chegar à morfológica. Esse exame pode fazer da 11ª até a 14ª semana. Após isso, não é possível mais fazer. O exame revela o risco do bebê ter alguma alteração, como síndrome de Down e problemas cardíacos. A grávida Cássia Salles Lamin está realizando esse exame pela primeira vez com a companhia da nossa filmagem. Aqui é o batimento cardíaco, tá? Nessa fase, o batimento cardíaco tem que ele geralmente está entre 160, 140, 160. Saber que meu filho tá bem é muito bom. Daí saber que ele tá com saúde é muito bom. Tô feliz. A partir da 12ª semana, o bebê já é um feto. Fase mais crítica já passou. O risco de aborto espontâneo diminui muito. É muito comum o aborto de primeiro trimestre,
tá? Então, quando a mulher, ela tem, às vezes a maioria das mulheres, elas querem espalhar, pode espalhar, não é problema. Só que são coisas que o aborto espontâneo é inerente à nossa vontade. A gente aborta e às vezes a gente não sabe a causa. Então, a partir da 14ª semana que tu vê que o nenê tá bem, que a translucência tá tudo certinha, a mulher já consegue dar uma respirada para chegar à segunda fase da gestação. A partir de agora, até a 20ª semana, passará a maior parte do tempo a crescer, amadurecer e engordar. Nesse período, o mais importante é manter uma alimentação bem saudável. A mulher evitar de fumar, não pode fumar durante a gestação, ter uma dieta com bastante fibras, sem muita gordura. Nessa fase, o bebê consegue ouvir sons e aprecia a voz da mãe. Ele já abre e fecha as mãos, estica os braços e pernas e faz caretas. Na ultrassonografia morfológica, é um exame que é muito demorado, demora em torno de 1 hora para fazer. A gente começa a ver o nenê como um todo. Então, a gente pega a cabecinha do nenê, vê as estruturas, a gente mede cada estrutura bonitinha e a gente tem todas as tabelas de conformes para saber se o nenê está evoluindo bem. E aí, até que a gente descobre o sexo. É obrigatório no exame morfológico a gente saber o sexo do nenê, porque faz parte da formação dele. A gente também vê nesse exame se a placenta está bem inserida, se tem algum tipo de descolamento, se o nenê está bem formadinho, se ele tem todos os dedinhos. É um exame bem exaustivo, demora 1 hora, mas é um exame que aí a gestante fica tranquila. E aí ela também a gente consegue visualizar também durante a ultrassonografia se ele tem até uma resposta às vezes ao som de fora. Ele já consegue distinguir a voz do pai, a voz da mãe. Até é engraçado que a hora que o nenê nasce, a mãe fala alguma coisa e tu vê pelos olhos do nenê onde ele procura o som. Ele já consegue distinguir quem que está falando com ele. E ele sabe direitinho pela mãe e pelo pai que estavam muito próximos a ela. Na 24ª semana, todos os órgãos do bebê já estão funcionando, com exceção do pulmão, que vai amadurecendo até a hora do parto. Passou das 24 semanas, o nenê ele se mexe bastante, ele dorme bastante, ele pula, ele mexe. Então é a fase da gestação que a mãe sente mais ele. E é a fase também que ele está ganhando muito peso. Ele ganha muito peso e a mãe ganha junto, né? Então, a partir dessa fase, a mãe começa a se preparar, então o organismo começa aos pouquinhos, muito devagar, a se preparar para a chegada do nenê. Ela começa a ter algumas contraçõezinhas lá pela 36ª, que são as contrações mais fraquinhas, que a gente chama falso trabalho de parto, até chegar a 37 semanas, que de fato vai começar as contrações reais. E uma curiosidade, você sabia que o bebê urina dentro da barriga da mãe e engole depois? Quando o nenê faz xixi, a gente sabe que os rins dele estão funcionando. Nenês que por acaso não tem rins, que às vezes acontece de nascer sem rins, a gente sabe que esse nenê não tem como fazer xixi. Então ele sempre vai ser um nenêzinho sem líquido, né? Então o fato de ter líquido é importantíssimo, que a gente está sabendo que o nenê está fazendo xixi e os rins desse nenê funcionam muito bem. Na 26ª semana da gravidez, os movimentos tornam-se até visíveis na barriga da mãe. Já iniciam-se os movimentos respiratórios primitivos. Na 30ª semana, o bebê pode dar a volta e já se posicionar de cabeça para baixo. A partir daí, o paladar já está apurado, consegue distinguir o doce do ácido. Os pulmões já estão sendo exercitados nessa fase também. Nas últimas semanas de gestação, o bebê comporta-se como um recém-nascido, com mais de 70 reflexos diferentes. O peso é importantíssimo para saber se o nenê está crescendo de forma adequada, dentro daquela faixa da gestação, conforme a idade gestacional. Para mais também não é muito bom, para menos também não é muito bom. A gente segue um percentil para cada idade gestacional. Quando ele está pronto, quer dizer, ou seja, pronto, ele não é mais considerado prematuro? 37 semanas formadinho. 37, fechou 37, ele está apto a nascer. Sendo que é importante, acima de 2 quilos. E assim, a nova vida está formada.
uma nova pessoa no mundo. O importante é que o nenê esteja em um ambiente confortável.